Semana passada, muitos de nós fomos apresentados à noção de pobreza menstrual. E isso aconteceu graças a um projeto de lei proposto pela deputada Marília Arraes, do PT, que era um projeto que previa a entrega, a doação de absorventes para mulheres carentes. Então isso incluiria em escolas públicas, mas também em outras situações de fragilidade. Mulheres que necessitam de absorvente e que não podem comprar. E daí esse projeto foi para a mesa do Bolsonaro e o Bolsonaro vetou o projeto. Ou seja, algo que seria, de um auxílio tremendo, quase essencial para muitas mulheres, para milhões de mulheres do Brasil, o Bolsonaro deu uma canetada lá e disse que não. Vetou lá uns trechos do projeto porque ele disse que não especificava de onde viria a grana, de onde sairia esse dinheiro. E daí a ministra Damares, da Mulher, Direitos Humanos e Família, ela vem defender a decisão do Bolsonaro. E ela diz o seguinte aqui, eu vou pôr para vocês um trechinho do vídeo no qual a ministra Damares defende o veto do Bolsonaro. Não vetou a lei. Um artigo tão somente ele não vetou, porque agora, em pleno mês de setembro, outubro, a gente não tem dinheiro para fazer as entregas imediatas dos absorventes. E a gente não precisa de uma lei para um programa como esse. O nosso governo já estava apresentando esse programa, não foi ainda entregue por conta da pandemia. Hoje a gente tem que decidir, a prioridade é a vacina ou é o absorvente? As mulheres pobres sempre menstruaram nesse Brasil e a gente não viu nenhum governo se preocupar com isso. E agora o Bolsonaro, ele é o carrasco porque ele não vai distribuir esse ano. A gente tem um programa próprio do governo e a gente vai estar ofertando sim, mas na hora certa. Hoje todo o orçamento do Ministério da Saúde é remédio e vacina. Então é uma questão de prioridade. Não vamos tirar o arroz da cesta básica para colocar um absorvente, mas nós estamos muito preocupados com isso sim. Tanto que a gente já ia fazer e não fizemos por conta da pandemia, mas a gente vai entregar esse programa. E esse aqui é um caso típico de uma falácia lógica conhecida como falso dilema ou falácia do preto e branco. E a gente vai entender mais isso hoje. Mas antes de prosseguirmos, já curta esse vídeo, deixa aqui um comentário aqui embaixo, dando um bom domingo, e também se inscreva no canal, porque nossa meta até o fim desse ano é de 700 mil inscritos. Vamos lá, gente. Então, o que é a falácia do falso dilema? Ou falsa dicotomia também é conhecida. É quando você apresenta apenas duas opções, como se fossem as únicas opções dentre uma infinidade de possibilidades, muitas vezes. Vamos supor, por exemplo, que você vai numa sorveteria. E daí você chega lá, daí te perguntam, você quer sorvete de quê? De chocolate ou de creme? E daí você olha, tem um cartaz com 50 sabores. E você fala assim, mas eu não quero nenhum dos dois. Eu não quero nem chocolate nem creme, eu quero framboesa, sei lá, alguma coisa diferente. Então é isso a falácia falso dilema. E quando a gente está num mundo, e num cenário político, e num cenário de debate que é extremamente polarizado, o que acontece é justamente isso. É uma redução de uma vasta possibilidade para muitos assuntos e se resumir a apenas sim ou não, ou isto ou aquilo, como se fossem apenas duas possibilidades. Então o que a Damares faz ali é justamente isso. Ela apresenta o veto do Bolsonaro como se fosse uma escolha entre vacinas, ou seja, estão numa pandemia, portanto o dinheiro do Ministério da Saúde vai para vacinas e não tem como comprar os absorventes. Ou é vacina ou é absorvente. E essa é uma falsa dicotomia. Por quê? Porque o Ministério da Saúde não gasta toda a sua verba com vacinas. Eu vou pôr para vocês aqui reportagem que fala sobre isso, Aqui tem um artigo do dia 31 de agosto falando sobre a previsão de aumento do orçamento do Ministério da Saúde. E daí o Ministério da Saúde tem um orçamento anual de 147 bilhões de reais. Sendo que 7,1 bilhões serão destinados para a Covid e mais um adicional de quase 4 bilhões para a compra de vacina. Ou seja, de um orçamento de 147 bilhões de reais, em torno de 11 bilhões vão para o enfrentamento à Covid. Ou seja, aquilo que a ministra Damares disse, além de ser uma falácia lógica, de como se houvesse apenas duas possibilidades de uso do dinheiro público, além de ser uma falácia lógica, é uma mentira, porque a gente fala aqui de um orçamento de quase 150 bilhões de reais e 11 bilhões desse valor serão destinados
ao enfrentamento à Covid. E desse valor, 4 bilhões é para vacina. E um governo como esse, que esbanja dinheiro, né, que gasta dinheiro com coisas supérfluas. A gente falou aqui recentemente sobre leite condensado, né, que uma verba do Exército, né, para comprar leite condensado, mas não apenas isso. Basta de pensar, por exemplo, no desfile que o Bolsonaro fez na frente do Palácio do Planalto. O desfile dele custou 3,7 milhões de reais. Aquele desfile, que eram tropas passando para um exercício e o Bolsonaro convoca essas tropas para passear em Brasília e intimidar os outros poderes, aquele passeio, só aquilo ali, um dia, 4 milhões de reais quase. A motociata do Bolsonaro que ele fez em São Paulo, a Gadociata, custou, isso apenas em segurança, custou para o estado de São Paulo 1,2 milhão de reais. E ano passado, o Bolsonaro deu uma bonificação para os militares que soma 26,5 bilhões de reais. Isso para comprar, né? Para comprar o apoio dos milicos. Porque ele esperava que esses milicos, esses mesmos milicos que receberam quase 27 bilhões de bonificação, que esses mesmos milicos embarcariam numa aventura golpista do Bolsonaro. Ou seja, dinheiro que não falta, né? Porque o Bolsonaro está esbanjando esse dinheiro, o cartão corporativo dele. Ou seja, dinheiro não falta. O que falta é a vontade desse governo, nesse caso aqui, de avançar com o projeto do PT, da oposição. E que nem sequer tem a ver com beneficiar a oposição, que nem sequer tem a ver com beneficiar o PT, tem a ver em beneficiar mulheres brasileiras que estão nessa situação de pobreza menstrual, como é o termo utilizado. Então, só insistindo aqui, isso que foi apresentado pela Damares é um falso dilema. E como eu falei, isso é muito recorrente, talvez seja uma das falácias lógicas mais recorrentes em épocas de polarização política. Porque o que acontece é o seguinte, a gente já vê isso há muito tempo, né? Apresentar duas opções como se fossem as únicas. Então você tem, por exemplo, eleição do Bolsonaro. Se você criticasse o Bolsonaro, como foi que eu fiz durante muitos anos, se você criticasse o Bolsonaro, você, na cabeça do bolsominion médio, na cabeça do bolsonarista tosco, você era automaticamente PT. Você era automaticamente esquerdista, você era automaticamente comunista, inclusive. Então havia uma falsa dicotomia, um falso dilema, como se você critica o Bolsonaro, você é necessariamente de esquerda. Inclusive isso foi uma coisa que foi, sabe, uma pulguinha atrás da orelha que eu fui tendo durante muito tempo, porque antes de falar de política aqui eu falava sobre escrita, e às vezes eu falava sobre textos aqui, sobre certos livros, certos autores, sobre certos tópicos, inclusive sobre direitos humanos, sei lá, e daí as pessoas vinham aqui embaixo e falavam assim, ah, seu esquerdista, e eu não entendia, porque nem sequer estava muito inteirado sobre qual era a natureza do debate político no Brasil naquela época. Então eu vi alguém falando esquerdista, mas, gente, eu tô defendendo direitos mínimos, essenciais das pessoas, não estou falando aqui sobre comunismo ou sobre socialismo, estou falando sobre direitos humanos. Mas não, mas na cabeça do bolsonarista médio, se você critica o Bolsonaro, criticava o Bolsonaro, você era automaticamente PT. E eu vi isso essa semana, para você ter uma noção de quão absurdo que é esse falso dilema. Porque eu critiquei aqui, semana passada, a tática kamikaze do Ciro Gomes de ficar atacando o PT o tempo todo. E daí os ciristas começaram a dizer que eu era petista. Ou seja, você tem essa falsa dicotomia, esse falso dilema na cabeça de próprios integrantes de grupos de esquerda. Então, assim, se você criticou o Ciro Gomes, você é automaticamente petista. E se você criticar o PT, você é automaticamente cirista, ou bolsonarista, ou o que quer que seja. É um falso dilema, porque você pode criticar o Ciro, inclusive sendo cirista, né? Se você for uma pessoa honesta intelectualmente, se você for capaz de reflexão, de pensamento crítico, você é capaz de criticar, inclusive, as posições políticas que você adota, inclusive os candidatos que você defende. Porque isso é honestidade. Nem todo mundo acerta sempre. Aliás, as pessoas erram muito mais do que acertam. Então, por questão de integridade, se espera que petistas sejam capazes de criticar erros do PT, se espera que ciristas sejam capazes de criticar erros do Ciro Gomes, se espera que bolsonaristas, bem, isso não se espera, mas se esperaria que bolsonaristas fossem capazes de criticar o Bolsonaro. Mas na realidade, na prática, as pessoas têm uma dificuldade de voltar os olhos para si próprio, né, ou para o seu próprio grupo, o seu próprio pensamento e pôr em xeque aquilo que ele acredita. Mas há esse falso dilema. Se você criticou o Ciro Gomes, você é naturalmente petista, o que é uma idiotice, na verdade, para ser bem sincero aqui, é adotar essa postura dicotômica e tosca dos bolsonaristas, em grande parte. Ou, por exemplo, um outro caso, se você, porventura, critica o Stalin,
ou critica a União Soviética, ou critica a Coreia do Norte, você é automaticamente, nessa falácia lógica, né, desse falso dilema, você é automaticamente um anticomunista. Como se não fosse possível se criticar as barbáries cometidas em prol de uma visão socialista. E foram muitas barbáries, foram inúmeras barbáries, ainda hoje, inclusive, né? A Coreia do Norte é um exemplo. Você não pode criticar esses modelos, porque senão você é um anticomunista. E se você, porventura, criticar o capitalismo, criticar as contradições do capitalismo, criticar as mazelas do capitalismo, criticar os problemas e a brutalidade do capitalismo, que é um sistema brutal, se você fizer isso, esse falso dilema, você é um comunista. Então, eu entendo que, em parte, essa falácia lógica, ela decorre de um erro de raciocínio, como acontece com boa parte das falácias lógicas. Ela decorre de um erro de raciocínio. As pessoas, elas tendem a dividir o mundo entre duas forças, né, o bem e o mal, e você sempre está do lado do bem. Você está do lado do bem e o outro que se opõe a você está do lado do mal. Então você cria esse dualismo, né, esse maniqueísmo, sabe, político, cultural, religioso, o bem versus mal. Então é mais fácil você dividir o mundo assim. Embora entre esse bem e mal existem inúmeras posições aqui, né? Pessoas mais ou menos boas, pessoas mais ou menos más. Então isso aqui pode se mesclar e nem sempre é muito claro. E para outros assuntos também, né? Para outras posições também. Entre o comunista e o fascista existem inúmeras posições políticas possíveis. Mas é muito mais fácil tentar reduzir a realidade, tentar simplificar a realidade em duas posições, ou as mínimas posições, para que isso crie, de certo modo, um rótulo. Então, enquanto que, por um lado, essa simplificação se dá justamente porque as pessoas não querem ou não conseguem entender as sutilezas da realidade, porque a realidade ela é complicada, gente. A gente quer simplificar a compreensão do mundo, mas o mundo é complicado. O mundo não é preto no branco, não. Pelo contrário, há muitos meandros que são de difícil compreensão. Mas as pessoas tentam simplificar isso, talvez por falta de compreensão mesmo, ou por dificuldade de compreender a realidade, mas por outro lado também é uma tática desonesta de contaminar o seu adversário político-ideológico. Então assim, eu entendo que quando você joga um rótulo, né, em alguém de fascista, por exemplo, ou comunista, ou cirista, ou petista, esse rótulo, mesmo quando muitas vezes não tem nada de negativo nele, né, ser cirista ou petista não é um rótulo negativo por si próprio, mesmo quando não tem um teor negativo, esse rótulo ele visa vetar o debate. Porque ao colar o rótulo em você, há uma outra falácia lógica, inclusive, que está subordinada a isso, que é envenenando o poço, né? Contaminando o poço, que é quando você já joga esse rótulo na pessoa e assim você veta a possibilidade de ouvir essa pessoa. Ah não, se fulano é fascista, eu nem sequer vou parar para ouvir o que ele tem para dizer. Se fulano é petista e eu sou cirista, eu nem sequer vou parar para ouvir o que esse petista tem para falar. Se fulano é bolsonarista e eu sou de esquerda, eu nem sequer vou parar para ouvir esse rótulo bolsonarista. Enquanto que, em certos sentidos, isso nos protege de ouvir alguns absurdos, porque se você tem grupos fascistas, por exemplo, neonazistas, que dizem que dizem atrocidades, e isso nos protege de ouvir essas pessoas propagando crime às vezes, por outro lado, muitas vezes a gente é induzido ao erro por causa desses rótulos, porque nem sempre a pessoa que é apontada como fascista é de fato fascista, ou nem sempre quem é apontado como comunista, ou petista, ou cirista, ou bolsonarista, ou qualquer outroísta por aí, nem sempre essas pessoas são de fato aquilo que está sendo apontado para elas. Os rótulos são úteis para a gente poder organizar a realidade de um modo, mas por outro lado, esses rótulos, muitas vezes, o modo como eles são aplicados às pessoas é errôneo e é desonesto. É injusto. Não pretende enriquecer o debate, não pretende sofisticar a leitura do mundo, não pretende ajudar na compreensão das coisas, pretende, pelo contrário, fechar as pessoas em grupos ou em pensamento sectário. Que esse é o problema da polarização política. O problema não é a existência de polos. O problema é quando você só navega pensando que só existem esses polos. Só existem essas duas posições. Que é a questão do falso dilema. Eu pego o caso da Damares porque aqui você tem um erro de raciocínio muito simples. Eu não sei se alguém cai nisso porque é tão tosco o que ela disse ali, que qualquer pessoa com uma rápida pesquisa no Google já vai lá e vê, né? Não, o orçamento do Ministério da Saúde é gigantesco. Eles não vão gastar 100 bilhões de reais em vacina, porque senão vão comprar vacina para a Covid até 2050. Não é isso. Mas, por outro lado, apresentar essas duas possibilidades como se fossem as únicas é uma maneira de direcionar o olhar das pessoas. Olha só, tem uma opção ruim aqui e aqui é uma opção boa. Como eu falei, cria um maniqueísmo conceitual, né? A noção de que aquilo que a gente faz é bom e o que os outros fazem é ruim. A minha posição é boa e a dos demais é ruim. Eu sou o bom e os outros são maus, porque são meus opositores. Qualquer pessoa que pretende pensar o mundo de maneira reflexiva, crítica, qualquer pessoa que visa
compreender as sutilezas da realidade, tende a evitar o risco, o perigo de cair nesse falso dualismo, nesse falso dilema. A primeira coisa é quando alguém joga um rótulo, ou quando alguém apresenta uma visão binária do mundo, é parar e pensar, mas não há outras posições? Quais são os outros caminhos possíveis além desses dois apresentados? Geralmente há mais. Geralmente é como a sorveteria. Você tem 50 sabores e você não é obrigado a escolher apenas 2. Evitem o risco de cair nessa falácia lógica, em parte, e nessa tendência simplificadora, reducionista do mundo. Porque tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que adota essa estratégia para contaminar o debate e contaminar as pessoas também, né? Foi o que aconteceu semana passada comigo. Ao tentarem me jogar o rótulo de petista, coisa que eu não sou, os ciristas vetam o debate. Olha só, o Henry criticou o Ciro Gomes aqui, portanto vamos fechar aqui ele nesse rótulo de petista, porque assim a gente não vai mais parar para ouvir o que ele tem para falar. Não tem risco mais de ouvir uma coisa discordante. Não tem mais risco de eu ter que parar e pensar, sabe, será que o Ciro Gomes está errado nessa questão? Não, eu não quero ouvir. Não, vou embora. Tchau. Eu que não ouço petista. Na minha visão, isso é um erro tremendo e isso é uma demonstração de sectarismo. O bolsonarismo opera através do sectarismo, mas não é o único também. Outros partidos, outros candidatos também adotam o sectarismo. Tem grupos que são mais extremados, mais fechados nas suas bolhas, mais fechados em dogmatismo também, e isso é um perigo. Mas me diga o que vocês pensam aqui no comentário. Primeiro sobre o que aconteceu essa semana, né, com a questão dos absorventes, que o Bolsonaro vetou esse projeto de lei para ajudar mulheres carentes a receber absorventes. E também se você percebe o uso dessa falácia lógica / recurso retórico do falso dilema ou falsa dicotomia ou falácia do preto e branco, que é quando você só mostra duas posições, sendo que há as mais distintas posições possíveis e isso contamina o debate. Você percebe isso? Tem algum exemplo para dar aqui? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abraço e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. E no dia 14 de outubro, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula para comemorar um ano de existência do Instituto com o tema Os Segredos da Economia Comportamental. Talvez no mundo de hoje o tema mais importante para ser estudado e o tema da moda nos principais centros acadêmicos do mundo. Com ele a gente consegue entender por que a gente toma as decisões de uma maneira tão impulsiva como a gente toma hoje em dia. Por que a gente é levado a acreditar em notícias falsas sem checar o seu conteúdo e sua fonte. Como políticos e marcas fazem com que a gente tome decisões que são péssimas para a gente e ótimas para a lucratividade e para os interesses deles. Tudo isso eu vou explicar para vocês em 1 hora no dia 14 de outubro às 8 horas da noite. Para você se inscrever é muito simples, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo e aí gratuitamente você vai poder se inscrever em poucos segundos. E depois é só ficar atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua inscrição vai chegar lá. Não perde essa chance não. Dia 14 de outubro, 8 horas da noite no horário de Brasília, uma aula histórica para celebrar 1 ano do Instituto Conhecimento Liberta. Até lá!